Fala galera, estamos aqui de novo para mais um Rolando a História, agora semanal. Todas as quartas-feiras estaremos aqui com o nosso Rolando a História. E o Rolando a História de hoje é: qual será o campeonato mais equilibrado do mundo? Hoje não vai ser um top 10, hoje vai ser um top 8, porque a gente achou 8 campeonatos relevantes. A gente pegou o Campeonato Brasileiro e os principais campeonatos da Europa, 7 campeonatos principais da Europa, pra fazer. Por que vocês não pegaram o argentino? Porque o argentino é uma zona, cara. Eu fui pegar o Wikipedia, tem a apertura, a clausura, campeonato de transição, campeonato temporada começa num, termina na outra, tem 2 campeonatos no mesmo ano. Futebol argentino é uma bagunça, não tem como ter análise do campeonato argentino, então não tem o campeonato argentino. Foi o brasileiro e os principais campeonatos europeus. A gente ranqueou os 8 campeonatos aí do menos equilibrado pro mais equilibrado. Vamos começar com a 8ª posição. A 8ª posição vai pro campeonato português. Antes de falar do campeonato português, vamos pro recorte que foi utilizado aqui nesse vídeo. Nós pegamos os campeonatos nacionais da temporada 2001, no caso do Brasil. No caso da Europa, que é um ano barra outro, 2000 barra 2001. Por quê? Para saber qual é o campeonato mais equilibrado, tendo em instrumento de análise o século XXI. Então são os campeonatos mais equilibrados do século XXI. E por que o português é o 8º? O português teve 4 campeões diferentes nessas 2 décadas apenas. Sendo que desses 4 campeões diferentes, os títulos ficaram distribuídos com 11 títulos para o Porto, 7 para o Benfica, 1 para o Sporting e 1 para o Boa Vista. Sendo que o do Sporting e o do Boa Vista foram os primeiros 2 do século. Depois disso só deu Porto e só deu Benfica. Por isso que o campeonato português ficou na nossa lista como o 8º lugar dos campeonatos mais equilibrados aí do mundo. Vamos agora para o 7º lugar. O 7º lugar fica com o campeonato espanhol. O espanhol que tem também 4 campeões, assim como o campeonato português, mas no critério de desempate ali de títulos de times diferentes, acabou tendo um pouco mais de títulos. Eu vou falar agora para vocês como é que ficou. Foram 10 para o Barcelona, 7 para o Real Madrid, 2 para o Valência e 1 para o Atlético de Madrid. 4 times, só que aí lá em Portugal tivemos 1 só para o Boa Vista e 1 só para o Sporting. Nesse tivemos 2 para o Valência e 1 para o Atlético de Madrid, fora dos 2 grandões. E aí por isso que eu coloquei o espanhol na frente do campeonato português. Em 6º lugar a gente tem o campeonato italiano, também com apenas 4 campeões nesse século. Mas a coisa na Itália é um pouquinho mais equilibrada. Com exceção da Juventus, né? A Juventus ganhou 12 títulos nessas 2 décadas. Só 8 vezes na década que a Juventus não ganhou. Depois vem a Internazionale com 5 títulos. 2 títulos para o Milan e 1 título para a Roma, que foi o primeiro, inclusive, do século, foi o da Roma. Depois só deu Juventus, Inter e Milan, com 12 para a Juventus, 5 para a Inter e 2 para o Milan. Em 5º lugar, a gente colocou o campeonato alemão, com uma absurda hegemonia do Bayern de Munique, mas são 5 campeões diferentes. Apesar do Bayern de Munique ser solo compressor, acredite se quiser. No século XXI, a Alemanha teve 5 times campeões. O Bayern de Munique, evidentemente, o maior de todos. Foram 14 conquistas do Bayern de Munique nesse século no campeonato alemão. O Borussia Dortmund conseguiu levantar a taça 3 vezes e outros 3 times levantaram uma vez cada. Foram eles o Werder Bremen, o Stuttgart e o Wolfsburg. Então aí é o campeonato alemão nessa colocação. Em 4º lugar tem o campeonato holandês. Também são 5 campeões diferentes do campeonato holandês, mas é um pouco mais equilibrado do que na Alemanha. Por incrível que pareça, o maior campeão holandês nesse século não foi o Ajax, foi o PSV. O PSV conquistou a Eredivisie 9 vezes no século XXI, enquanto o Ajax conquistou 5. E aí, enquanto outros 3 times conquistaram apenas uma vez, são o AZ, o Twente e o Feyenoord Rotterdam. E agora chegamos no nosso pódio dos campeonatos mais equilibrados aí do mundo, para saber qual é o campeonato dos principais, qual é o campeonato mais equilibrado. Em 3º lugar, nós temos o campeonato inglês. A Premier League no século XXI tem 6 campeões diferentes. Por incrível que pareça, 6 campeões diferentes. E os títulos são distribuídos da seguinte forma:
O Manchester United ainda é o maior campeão do século XXI, 7 vezes conquistou a Premier League, seguido pelo Chelsea, que ganhou a taça 5 vezes. O Manchester City vem na sequência com 4 conquistas, o Arsenal, que levantou 2 vezes a taça, e aí o Leicester e o Liverpool, que cada um ganhou apenas uma vez a Premier League. Foram aí 6 equipes ganhando o futebol inglês. E em segundo lugar, vem aí o campeonato francês. Por incrível que pareça, o campeonato francês é o segundo campeonato mais equilibrado desse século, dentre esses campeonatos importantes que nós selecionamos. O campeonato francês em segundo lugar. Porque vocês estão acostumados agora a ver o Paris Saint-Germain ganhando ano sim, ano também, mas no século XXI a França teve 8 equipes campeãs, 8 equipes diferentes campeãs no futebol francês nesse século. E o Paris Saint-Germain, juntamente com o Lyon, tem 7 títulos cada. São 7 do Paris Saint-Germain e 7 do Lyon. Aí outras 6 equipes ganharam cada uma somente uma vez nesse século. Porque foi o seguinte, o Lyon teve uma hegemonia, depois do Lyon o título foi passando de mão em mão até começar a hegemonia do PSG. E aí os times que ganharam apenas uma vez foram Nantes, Bordeaux, Olympique de Marseille, Lille, Montpellier e o Mônaco. E agora o primeiro lugar, vocês sabem qual que é o primeiro lugar? O primeiro lugar é sim, meus amigos, o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro teve o mesmo número do que na França. 8 times nesse século que foram campeões do Campeonato Brasileiro. Mas a coisa aqui no Brasil é muito mais equilibrada entre estes 8 times do que é na França, obviamente. Tem 2 grandes hegemonias, a do Lyon e a do PSG. Porque aqui no Brasil o Corinthians ganhou o campeonato nesse século por 4 vezes. É o maior campeão brasileiro no século XXI. Atrás dele tem o São Paulo e o Cruzeiro, cada um conquistou a taça 3 vezes. E aí alguns times ganharam 2 vezes o Campeonato Brasileiro nesse século. Santos, Flamengo, Fluminense e o Palmeiras. E o Atlético Paranaense fecha, tendo ganho apenas uma vez lá em 2001 o campeonato no século XXI. Então o Campeonato Brasileiro fica no topo aí do nosso ranking como o campeonato mais equilibrado do mundo, dentre esses campeonatos principais que nós selecionamos aqui para o nosso Rolando a História de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo bem curto hoje. Não deixe de se inscrever no canal, mostrar para os amigos para não perder notificação. Aquele abraço e até semana que vem no próximo Rolando a História.